Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer economia e vou contar tudo sobre as faturas de água, luz e gás. Então fique ligado que eu vou contar para vocês o que ninguém até hoje contou sobre esses tipos de contas aqui na internet. Todo mundo está acostumado que no Brasil vem a fatura de água, de luz, né, em casa, tudo certo, mas tem várias variantes aqui em Portugal que fazem com que a pessoa acabe quebrando a cara logo no início, quando se muda para um apartamento, até porque quando tu vai transferir água, luz para a tua conta, eles acabam não te contando algumas coisas que para eles são extremamente naturais e normais, tá? E isso entra também a fatura de gás quando é canalizado. Vamos começar pela que traz mais problemas, até porque é a mais cara de todas, que é a fatura energética. Tu vai pedir a transferência energética, tu passa um númerozinho de ligação elétrica que tu tem, tu pega a leitura, junto disso, vai na parte que tu quer transferir a tua conta de energia elétrica. Lembrando que aqui tem várias concessionárias de energia elétrica, tem a ADP, tem a Galp, tem a Iberdrola, tem várias, são várias mesmo, né? E cada uma tem as suas peculiaridades e dependendo da região é vantajosa ou não, tá? Vamos lá, vamos por partes. Eu utilizo a Galp, tá? A Galp ela também fornece gás, tá? Mas no meu prédio não tem gás, né? Não tem gás canalizado. Então, o que acontece? Isso acaba dando uma forte influência direta na tua fatura de luz. Por quê? Porque para aquecimento da água, para tomar banho, para lavar louça e para utilizar na casa de uma maneira geral, existem duas maneiras de usar aquecimento, né? Ou é gás ou é energia elétrica. Como aqui em casa não tem canalização de gás, o que eu faço? Eu optei pelo aquecimento a energia elétrica, o que é mais caro do que a gás. Então, já vamos começar por aí. Se tu tem canalização de gás, vai optar pelo aquecimento a gás, tá? Isso aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, a diferença maior entre um e outro, tá? Daí o que acontece? Tu fez a transferência de energia elétrica, eu utilizo a Galp. Daí o que acontece? Tu tem que passar a leitura mensalmente, tá? No caso aqui, vocês estão olhando aí na imagem, né? Eu tenho que passar entre o dia 17 e o dia 21 de cada mês. Daí eu ligo pro número, né? Ligação gratuita, e digito o código de consumidor para passar os valores. Aí tu vai lá no teu leitor e passa a leitura. O que acontece se tu não fizer isso? Vai acontecer o que aconteceu comigo. Eles vão fazer por estimativa até tu passar. E vão fazendo estimativa. Porque, por exemplo, né, teve um mês que eu cheguei a pagar quase 200 euros de fatura. Logo no segundo mês, novembro. E eu achei, não, deve ser mais ou menos isso, né? Porque eu não faço ideia, né, de como é o valor. Tá usando aquecimento no inverno quase que diariamente. E no outro mês, janeiro, que também é um mês bem frio, veio um valor bem abaixo, mas igual muito alto. E eu, ué, o que será que está acontecendo? E daí, já no mês de fevereiro, que nem vocês estão vendo aí na imagem, teve um consumo de mais de 600 kW. Deu não, deixa eu olhar isso aí. Não encontrei a leitura, né? Não tinha leitura, estava lá estimativa. Daí fui atrás para ver o que era. E peguei a leitura e vi que a leitura correspondia ao consumo de 2 meses. Ou seja, daí fui lá na concessionária, né, da Galp e me informei e passei, tá vindo essa estimativa, por essa estimativa deu esse consumo, mas esse é o consumo que falta 200 e poucos quilowatts para eu alcançar esse consumo que tem, né? E daí o cara falou, não paga essa fatura e no dia tal me explicou tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. Passa a leitura e baseado nessa leitura vai vir uma outra fatura onde vai vir descontado esse valor. Chegou a fatura do outro mês de apenas 3,19 euros. Então somei a do mês anterior e mais a do mês que veio, né? Igual deu um consumo de 39 kW negativo. Então o que acontece? Por que foi cobrado 13,19 sendo que eu tive um consumo de energia negativo? Deu 39 kW a menos e eu paguei 3,19 na fatura. Por que isso? Porque é cobrado 3 impostos mensalmente fixos,
né? Foi cobrado o ISP, que é o Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos, cobrado pelo Estado aos consumidores de eletricidade, a CAV, que é a contribuição para o audiovisual, né? É um imposto cobrado pelo Estado para financiar o serviço público de rádio e televisão. Tá? O valor mensal é R$ 2,85 mais imposto, ou seja, tu paga um imposto com imposto. Legal, né? E também tem a taxa DGEG, é uma taxa de exploração com um valor fixo definido e cobrado pela Direção de Energia e Geologia, né? Então o que acontece? Eu comecei a ver o consumo de energia extremamente elevado e comecei a controlar isso tudo, né? O que me trouxe enormes surpresas, tá? Daí comecei a calcular o consumo e cuidar do consumo de energia e comecei a fazer uma medição diária, porque eu estava achando o consumo muito elevado aqui de casa. E só para vocês terem uma ideia, a média de consumo mensal estava dando ali na faixa de 260 a 300 kW. Então eu comecei a cuidar e observei que tinha algo consumindo muito aqui em casa e eu não sabia o que era. Daí o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi trocar as lâmpadas aqui de casa, né? Tinha algumas fluorescentes, alguma incandescente. Fui lá e procurei, pesquisei e troquei tudo de LED. As lâmpadas de LED aqui, elas têm um valor entre 15 euros até 1 euro. Exatamente. É essa a diferença que tem. As de 15 euros é aquelas que tu pode controlar a cor dela, pode botar uma cor mais tranquila, tem um controlezinho remoto, tem umas que pode conectar Wi-Fi, eu não sei direito disso, tá? Eu olhei muito por cima, olhei o valor, não quero, eu quero barato. Encontrei algumas de 1 euro, 1,24, acabei trocando todas as lâmpadas de casa, todas elas por de LED, tá? Após fazer todas essas trocas de lâmpada, acabou dando uma diferença de quase meio quilowatts por dia, tá? Não é muito ainda, mas é uma diferença, tá? Mas ainda não era isso que estava causando esse consumo excessivo de energia elétrica, tá? Comecei a olhar o frigorífico e via que ele acabava ligando inúmeras vezes ao decorrer do dia, muitas vezes mesmo. Troquei o frigorífico. Acabou dando uma diferença de 1 kW mais ou menos por dia, tá? Então tá aí, eu comprei um frigorífico muito maior, tem um vídeo aí que vocês vão pegar nas sugestões de vídeo no final desse vídeo, que eu mostro o frigorífico que eu comprei, e acabou dando essa diferença também. E o meu consumo, quando eu comecei a fazer esse controle, era uma média de 8 kW, 8, 9 kW por dia de consumo de energia elétrica. Então eu comecei a voltar minhas atenções para o aquecimento da água, que o meu é de termoacumulador, tá? E vi que o termoacumulador era responsável por muito mais da metade, era responsável por mais ou menos aí, de 5 a 6 kW do consumo de energia elétrica por dia aqui de casa. Então imagina, consome uma média de 8, 5, 6, é muita energia, tá? Então comecei a observar que ele acabava trabalhando inúmeras vezes por dia, tá? Comecei a pesquisar na internet e vi que havia maneiras de abrir ele e fazer uma limpeza dentro dele. Porque acontece de subir muito calcário, né? E acabar entrando na resistência e acumulando sujeira e tu limpando, né, essa sujeira que acaba segurando muito o calor. Limpando essa sujeira, tu tem a possibilidade de ter uma eficiência maior e evitar que ele ligue inúmeras vezes ao decorrer do dia e assim tendo um consumo menor, tá? Fui fazer isso no termoacumulador aqui de casa e não foi possível, porque o meu é soldado. E fui, né, liguei para o fabricante para pedir informações e tudo mais, pessoal muito atencioso, e eles me comunicaram que não haveria muita diferença de consumo, mesmo se eu limpasse, o que é mentira, tá? Dá diferença sim, tá? Muita gente fala que dá diferença no fazer essa limpeza. Eu acabei não conseguindo fazer essa limpeza, então qual foi a minha opção? A opção minha foi ligar o termoacumulador em torno de 40 minutos, 40, 50 minutos antes de tomar banho. Resumindo, eu acabei de fazer o consumo, nessa mudança, o consumo mudou de 8 kW para uma média de 5, 6. Então,
Então, o dia que estava mais frio, que a água vinha mais fria da torneira, acabava consumindo um pouco mais de energia, e o dia que estava mais calor, acabou fazendo o consumo ser um pouquinho menor, porque leva, lógico, menos tempo para aquecer a água para o banho e tudo mais. Então, vocês estão pensando, não, mas então eu vou botar o aquecimento a gás que eu vou gastar menos gás, tá? Por que eu não botei aquecimento a gás em casa? Porque eu teria que comprar botija de gás. E uma coisa que acontece muito com o aquecimento em cima da botija de gás é o aquecimento da água conforme o bujão for diminuindo o gás, ele vai ficando menos eficiente. Até que chega no momento que não vai estar aquecendo a água e mesmo assim tu vai ter lá gás dentro do bujão, mas para cozinhar vai dar, mas para tomar banho não vai dar. Então, por esse motivo que eu uso e aconselho a todo mundo que tiver aquecimento em casa, elétrico, não trocar para o gás, caso não tenha gás canalizado. Se tiver gás canalizado, pega e lógico vai pegar e fazer canalizado, porque vai fazer o aquecimento a gás, porque vai ser muito melhor, muito mais barato, tá? E pode contratar até a mesma empresa, né? No meu caso a Galp, porque se tiver ligação de gás e energética, é melhor, né, utilizar uma única empresa, porque vem tudo numa fatura só e fica tudo mais fácil. E passa a leitura tudo junto, né, uma vez por mês. Tá? No caso do gás, eu não sei se é nos mesmos dias, não sei como é que funciona, mas deve ser, porque vem tudo numa fatura só, especificada. Baseado em todos esses parâmetros que eu vi do consumo de luz, né, eu comecei a controlar o termoacumulador porque ele perdia muito calor ao longo do dia, então não precisava eu deixar ele ligado o dia inteiro, sendo que o consumo da água quente era prioritariamente para o banho, né? Então deixo desligado e ligo ele só próximo de tomar banho, porque ele não conserva o calor como deveria, tá? Porque é um termoacumulador que já passa de 5 anos, então ele tem uma eficiência energética muito ruim. Troquei o frigorífico por um mais recente, tá? A lâmpada dele é de LED por dentro, ele tem um sistema que tu pode botar a temperatura que tu quiser, ele controla isso, ele é um total frost free, né? Troquei as lâmpadas, então todas essas modificações que eu tive, olha que interessante, toda essa modificação que eu fiz, do consumo mensal que dava uma média de 266 kW, eu acabei abaixando para uma média de 200 kW por mês. Então e todas essas diferenças eu vou estar sentindo na fatura de energia desse mês. Ou seja, de uma média de 75 euros, falando de dinheiro, né? De uma média de 75, 70 euros por mês, com essas mudanças que eu fiz, eu vou estar pagando 50 euros por mês, tá? Pode parecer pouca essa diferença de 25 euros, né? Mas no final aí de 12 meses dá uma diferença de 300 euros. Então, né, 25 euros por mês é a diferença. Dá para pagar, por exemplo, quase a fatura de internet aqui de casa, internet, telefone e TV a cabo, que é 32. Então é uma diferença bem grande, tá? Valeu a pena ter comprado o frigorífico, ter trocado as lâmpadas e começado a cuidar desses detalhes pormenores, tá? Acabou dando uma diferença muito grande. Como eu comprei o frigorífico no início desse mês, a diferença de energia eu ainda não senti ela totalmente com essa mudança do frigorífico, porque a leitura é passada no dia 17, ou seja, já tinha passado ali 13 dias, né, com o frigorífico antigo e a troca do frigorífico novo. Então, para esse mês que vem, né, eu vou ter uma leitura, vou ter uma estimativa ainda menor de luz do que eu estou tendo, né, tirando que eu vou trocar o termoacumulador e eu vou fazer um vídeo exclusivo falando sobre os termoacumuladores e a diferença que tu pode ter na economia de energia comprando um termoacumulador inteligente ou não, tá? Uma outra coisa interessante de quem tem a conta da Galp é porque além de fornecer energia elétrica e gás, caso tu tenha gás canalizado, eles também vendem botija de gás, né? E também tem posto de gasolina e tem parceria com o Continente. Então, dentro da fatura, acaba recebendo cupom. Eu vou mostrar esse cupom aqui para vocês, que foi no mês que eu recebi uma fatura de 154 euros. Ó. Meu Deus do céu, quase tive ataque cardíaco quando eu vi essa fatura. E eles mandam um cupom de desconto. Então é uma coisinha, né? Tu pega esse cupom
e vai fazer uma compra no Continente, passa esse cupom e ele entra automático, né, para o outro dia o valor do cupom total para compra e ser descontado depois do cartão do Continente, que é muito fácil de fazer, né? Só tu ter o NIF e o passaporte tu consegue fazer. E deixa eu ver sobre as faturas de energia, é isso, vale muito a pena tu cuidar e te orientar. Uma coisa que até os portugueses me falaram muito, que eles costumam fazer, é a respeito do inverno, né? Consumir mais energia porque tu vai aquecer, né, a casa, né, com aquecedores e tudo mais. Então o que acontece com o pessoal? Eles pegam e vão passando o valor da energia, por exemplo, agora junho, julho, agosto, eles acabam passando ali 20, 30 kW a mais de energia todo mês, né? Então em junho passa 30, né? No outro mês mais 30, vai juntando. Por quê? Porque no inverno usa o aquecimento em casa e daí, para bater um pouco, vai passando os valores, né, mais reais do consumo de energia, porque assim já dá uma equilibrada e acaba tendo um consumo mensal mais ou menos igual ao decorrer do ano, ou guarda um pouco do dinheiro para quando chegar ali no inverno tu não ter aquele baque e aquela coisa de putz, subiu 30, 40% a fatura de energia e eu não estava esperando isso e não tenho dinheiro para isso. Então vale a pena estar cuidando e controlando esses detalhezinhos, tá? Agora, com essas mudanças, né, a média de consumo energético de uma casa com 2 pessoas é de 40 a 50 euros, tá? Eu atingi os 50 euros, agora a tendência é eu ficar ali nos 40, 45 euros mensal com todas essas mudanças e cuidando e controlando, tá? Isso aí é de quem controla um pouquinho, né, as questões de consumo de casa, tá? Vamos falar agora de água. Água também foi outra coisa que eu tive ali, uma surpresa bem grande mesmo. Porque, né, o primeiro mês ali veio ali em média de 25, 30 euros. Eu achei, não, é esse valor. Até que teve um mês que veio 11 euros. E eu olhei assim, como é que eu estou pagando, né? Ali o primeiro mês ali, né, que foi leitura, né, o outro mês também, e depois veio esses 11 euros, né? Que estranho isso, né, tio? Daí fui perguntar, né, e tal, e fui ver que também eles fazem leitura a cada 2 meses. Então, um mês é uma estimativa e no outro mês é leitura. Isso aí vocês podem pegar na própria fatura e fazer um comparativo e vai estar escrito, né, que é o tipo de leitura, se é por estimativa ou por empresa, né? Foi feito, a empresa veio ali e fez a leitura. Igual, se vocês quiserem pagar um valor mais real da fatura de água sempre, vocês podem ligar para a empresa e passar a leitura no mês que é de estimativa, tá? Então é uma forma que vocês podem ter também de ter um consumo mais real e se cuidar nisso aí, né? Mas a água acaba não sendo um problema porque a água é muito barata, tá? Eu pago ali uma média de 20 euros por mês, tá? 20, 25 euros, dependendo da quantidade de visita que eu recebo em casa. Então acaba sendo uma coisa não muito preocupante, tá? O máximo que eu paguei foi 50 euros, né? 49,84 de água, que foi no mês que eu recebi muita visita e no mês anterior tinha sido uma estimativa. Então tinha acumulado um pouquinho do consumo de água do mês anterior, né? Que veio uma estimativa muito abaixo. E teve mais o acúmulo de visita, né? Foi um mês que eu recebi aqui em casa, teve 5 visitas ao longo do mês, então acabou dando um consumo muito maior e acabou dando esse valor abaixo de 50 euros, que é um valor baixo, levando em consideração o consumo que deu de água e levando também que teve o consumo do mês anterior que veio nesse mês. Então acabou sendo mais elevado que tenha sido o valor da fatura de água, mesmo assim acabou valendo, né, a pena, porque é barata, a água é barata, tá? E o gás, né? O gás tem alguns detalhes que os portugueses aqui ficam me falando, né? Aqui no Porto fica mais ou menos 1h30, 2 horas da Espanha, né? Então, o que acontece, o que muitos portugueses fazem que moram aqui na região do Porto? Uma vez a cada 2 meses, eles acabam indo para a Espanha e vão lá e compram gás, e vão lá e compram comida, e compram um monte de coisa e voltam, né?
acabam economizando, porque uma botija de gás aqui, barata, vai estar ali 22, 23 euros, tá? Uma botija de gás igual, da mesma empresa, vamos supor da Galp, na Espanha vai estar ali 12, 13 euros. Então convém, né, mesmo se tu usa ali, vamos supor, uma botija de gás a cada 2 meses, tu sobe lá e compra 2 botijas, já praticamente pagou o combustível que tu foi para a Espanha e voltou. Nessa, literalmente, tá? Então o que acontece? O pessoal vai, faz rancho, né, compra comida pro mês às vezes, né? Isso é o pessoal bem mão de vaca, tá? Tipo eu, sabe? Que quer controlar cada cêntimo. Acaba fazendo isso e acaba valendo a pena. Principalmente para o inverno. Aí o pessoal acaba comprando aquecedor a gás e vai lá na Espanha, compra 2, 3 botijas, traz e dá para o inverno todo. Então vai lá, né? Isso se a pessoa tiver botija, né? Vamos supor ali vai usar 1, 2 horas ali por dia, o aquecimento, né? E vai acabar gastando ali ao longo do inverno 3 botijas de gás, vai gastar 30 euros, né? Coisa que só de diferença de consumo energético 30 euros acaba sendo num mês, tá? Então o pessoal acaba fazendo essa jogada de ir na Espanha, comprar a botija, que é muito mais barato, para utilizar no inverno aqui também, tá? Isso é o que o pessoal costuma fazer, portugueses do meu convívio, tá? Não estou falando por todos os portugueses, tá? Mas boa parte acaba fazendo isso. Até porque comida é mais barata, bebida é mais barata na Espanha, a gasolina é mais barata, o pessoal vai com a gasolina meio que contada para chegar na Espanha, chega, enche o tanque, já economiza gasolina aí, porque acaba dando uma diferença aí, dependendo do posto, de até 20 cêntimos por litro. Imagina, dá muita diferença. Vai lá, compra gás mais barato, né? Compra gasolina, enche o tanque, né, para o mês todo, ou gasóleo também, né, como for, né, que é o diesel do Brasil, acaba economizando na gasolina, no gás e na alimentação. Então vale a pena, lógico, né? Tu precisa ter um dinheiro de reserva para poder subir e fazer essas compras. Mas se tu tem gás canalizado, não é problema, porque tu vai pagar uma mixaria pelo gás canalizado em casa. Mixaria mesmo, o pessoal aí paga 10, 8 euros por mês. E é mais ou menos isso aí, pessoal, tá? Se gostou do vídeo, das informações e tudo mais, dá um like aí no vídeo, te inscreve no canal, clica no sininho aí para não perder as notificações dos próximos vídeos. E eu vou estar falando muito mais coisas que, para mim, no início foi um choque, porque para os portugueses é óbvio, né, sobre o consumo de água, luz, e tu chega aqui, novato, vai lá fazer as transferências e tudo mais, e não te liga desses pormenores que daqui a pouco a pessoa aí que ganha um valor muito abaixo acaba sendo pego de surpresa e se arrependendo e achando muito ruim e complicado. Mas dá a solução, tá? Tem como economizar muito sim, com pequenas atitudes, tá? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos e até mais.